Bem, abra comigo sua Bíblia aí em Gênesis 3. E se você não tem, ache alguém que tem e cola nele. Quem estava aqui com a gente estamos aqui na oração do Pai Nosso, estamos esmiuçando vários itens dessa oração. Quem estava com a gente aqui no culto passado? Só para eu ter uma ideia, levanta assim rapidinho. Ok. Quem não estava? Só para saber, ok. Então nós vamos fazer uma pequena e bem breve mesmo retrospectiva. Nós falamos de vir o reino, mas eu falei, olha, não faz muito sentido falar de reino sem falar de rei. E também não faz muito sentido falar de um rei sem falar de um reino. Mas no culto passado nós demos mais ênfase no rei do que no reino, propriamente dito. Falamos que um rei é alguém que é soberano sobre uma nação. Ele junta nele mesmo o poder do executivo. Usamos até o exemplo aqui do nosso país. Ele é quem executa as suas leis, o nosso Deus. Ele também é o judiciário. Ele mesmo julga se as leis estão sendo aplicadas. Mas ele mesmo também é o legislativo. Deus é quem, na sua palavra, escreve as suas leis. Quando você tem alguém no governo aqui terreno, que está no judiciário, no legislativo e no executivo ao mesmo tempo, você tem um rei. Deus é rei. E ele é soberano. Vimos que essa soberania faz de Deus onipotente, onisciente, onipresente, todo-poderoso, e ele pode todas as coisas, e tem a última palavra acerca de todas as coisas. Porém, a maneira que Deus exerce a sua soberania nos céus, vimos que é diferente da maneira que ele exerce essa soberania na terra. Nos céus a sua vontade já é feita de forma plena. Na terra não. Porque se fosse, Jesus não tinha ensinado a gente a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então ele pode fazer de forma soberana, faz o que ele quiser. Deus é o dono da vinha. Ele faz o que ele quiser. Mas ele escolheu mostrar o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania através da sua igreja. É através de mim, através de você, que Deus expulsa demônios. Que vimos o reino sendo manifesto assim, onde o reino de luz prevalece sobre o reino das trevas. É através da igreja. É através da igreja que Deus cura os enfermos. Muitos enfermos aqui são curados, graças a Deus. E não é porque é o pastor Terry que ora, não porque ele não seja especial, porque ele é. Mas é porque Deus manifesta a sua cura através da sua igreja. E mais do que cura enfermidades físicas, ou enfermidades da alma, ou demônios, nós vimos que a maior característica de que o reino de Deus e a sua soberania está na igreja, se chama amor. Porque através dos meus braços, Deus abraça pessoas. É através dos seus braços. Através dos seus olhos é que Deus vê outra pessoa. É através da sua fala, através dos seus gestos, através das suas atitudes, que Deus ama, que Deus abraça pessoas. Portanto, a responsabilidade de mostrar a soberania de Deus na terra é nossa. E se não estão vendo, a responsabilidade também é nossa. Amém? Esse foi um resumo da pregação passada e nós vamos começar a partir daqui. Eu falei então muito sobre rei. Hoje nós vamos falar mais sobre reino. O que você deve esperar ao fim dessa pregação? Eu espero que isso aconteça. Você deve saber o que é o reino de Deus, como que o reino de Deus se manifesta, ele é espiritual, ele é físico, ele vem, vai embora, ele volta, como é que é esse negócio? E qual é a importância de saber a vontade de Deus? Porque Jesus falou para a gente pedir para a vontade de Deus ser feita. Você vai, em nome de Jesus, sair daqui sabendo isso. Amém? Não? Amém? Amém? Tá bom. Então, para ficar muito amém mesmo no seu coração,
Toda essa galera aqui, ó, esse povo aqui, vocês vão virar, eu não gosto de fazer isso. Eu não vou pedir para você virar para o lado do seu irmão, falar que você ama ele. Não vou fazer isso. Calma, calma. Mas vocês vão olhar para todo o povo que está desse lado aqui. Já vira para cá assim, não precisa sair da cadeira, mas vira o rosto. Olha para eles aqui. Vocês vão dizer no 3, venha o teu reino, mas de forma enfática, com ânimo, com disposição. Venha o teu reino! E aí eu vou dizer, então, eu sou um intermediador, para não dar briga. Tá bom? Para ninguém se exaltar. Então eu vou fazer aqui, eu vou falar, então, aí vocês vão ter direito à resposta. Alexandre, se prepara, velho. Você tem direito à resposta. Todo mundo vai vir, eu vou dizer, então, vocês vão dizer, seja feita a tua vontade. Entendendo que estamos falando da vontade dele. Aí, vocês vão retrucar. Vocês vão dizer, seja feita a tua vontade para eles. E eu vou dizer, então, e aí vocês vão dizer, venha o teu reino. Tá claro? Esse é o lado do venha o teu reino, esse é o lado do seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, se empenha, olhem para eles, vocês olhem para cá, para eles não ficarem sozinhos. No 3, tem que participar, hein? Ó. O pessoal está olhando, quem não participar, sai da brincadeira. Claro que não, né? Então vai, no 3. 1, vem o teu reino. 1, 2, 3 e já! Venha o teu reino. Então, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Então, venha o teu reino. Amém! Se aplauda, vai, ficou muito bonito. Ficou muito bom. Você percebe que essas duas coisas estão completamente entrelaçadas e conectadas? Quando eu digo venha o teu reino, o reino só vem quando a vontade de Deus é feita. E quando eu faço a vontade de Deus, o reino vem. São coisas completamente interligadas e conectadas. Nós vamos falar do Éden, você está aí em Gênesis. O Éden não é o reino dos céus, mas ele vai nos ajudar a entender um pouco sobre o reino dos céus e um pouco sobre a vontade de Deus, como o que ela influencia na minha vida. Então nós vamos ler aí Gênesis 2, versículo 9. E eu vou pulando alguns versículos, você me acompanha ligeirinho aí. 2:9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. 3:4. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão. Os seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E agora você vira e lê o 23. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco de forma poderosa em nome de Jesus. Amém. Presta atenção nessa história. Tudo que tinha no Éden, ou talvez na sua versão possa ser paraíso, são sinônimos. Tudo que havia lá era bom aos olhos e bom para o corpo, exceto aquela árvore no meio podre, que foi a única que ele falou para não mexer. Fora essa, tudo no Éden era perfeito. Todos os lugares do Éden perfeito.
as árvores perfeitas, os animais perfeitos, os riachos perfeitos, tudo era maravilhoso. A comida era maravilhosa. E olha só, hein? Ser agradável aos olhos e ser bom para o corpo não é fácil. Porque tem um monte de comida que a gente olha e que é agradável aos olhos. Você corre assim, aquela, né, picanha no alho, aquele é agradável aos olhos, mas é bom para o corpo? Não é. Mas tem um monte de comida também que é muito boa para o corpo, faz bem, dá energia, disposição, língua de pato. Sei lá, hein, acabei de inventar. Fígado, tem uns negócios sim, né, que faz bem. Nossa, mas é ruim demais. Chuchu. Não sei, chuchu, minha esposa tem dessa, me chama de chuchu, eu não entendo. Chuchu é um negócio sem gosto. Não tem gosto, não tem cor, não tem nada. Chuchu, eu falo chuchu. Eu estou orando por ela. Mas, estou brincando. Mas tem um monte de coisa que é boa aos olhos, mas não é bom para o corpo. E é bom para o corpo, não é bom para os olhos. Não! O Éden, tudo é bom para os olhos e ao mesmo tempo bom para o corpo. Presta atenção. Adão, na sorveteria, ele entra na sorveteria e fala assim, Adão, o que você quer? Nós temos 40 mil tipos de sorvete. Nós temos baunilha, nós temos isso, nós temos limão, nós temos manga, nós temos pera, nós temos isso, nós temos ninho trufado. Lógico. E olha só, além de ser bom aos olhos, o ninho trufado é bom para o paladar e dá para você comer toneladas no céu, porque faz bem para o corpo. Olha só o que é o lugar do cara, onde eles estavam, ele e Eva. Ninho trufado para comer de tonelada. E sem ter piriri depois. Não é demais isso? Não é paraíso? Pois é. Só que, diante de toda essa variedade de sorvetes maravilhosos, e um mais lindo que o outro, o anjo fala, e aí, Adão, o que vai ser? Eu vou querer sorvete de azeitona com calda de barata. Oi? Adão, você falou azeitona. Você quer pasta de azeitona? Nós temos uma mercearia aqui ao lado, você pode... Não, eu quero um sorvete de azeitona. Adão, vem cá. Você reparou que nós estamos no Éden? Reparei. Pois é, aqui só tem aquilo que é bom. Agradável aos olhos. Nem agradável aos olhos sorvete de azeitona é, muito menos faz bem para o corpo. Não é gostoso, sorvete de azeitona não é bom. E calda de barata, Adão aqui nem tem barata. Amém? Não tem barata. Pois é, mas é mais ou menos essa a história do Gênesis. Tinha tudo bom lá, mas ele queria uma coisa que não tinha. E que não era boa. Satanás se aproveita do homem querer a sua própria vontade, porque Adão estava querendo isso, querendo conhecer aquilo que não era bom. E Satanás chega e fala assim, vem cá, Adão, estou sabendo dessa de Deus com você, hein? Não é certo isso que Deus está fazendo, não. O que é isso? Como é que pode? 40 mil tipos de sorvetes, todos bons, que absurdo, todos gostosos, tudo maravilhoso. Adão, você precisa conhecer coisas que não são boas, que vão te fazer mal. É justo. Você pode escolher. Deus te deu um livre-arbítrio. Você pode. E Adão e Eva vão lá. E comem da única árvore podre que tinha no meio do jardim. A única que era agradável aos olhos também, diz o texto, mas trouxe morte. Essa não fazia bem para o corpo, não. E no dia que eles comeram, a história da humanidade mudou. Portanto, a minha história e a sua história mudou nesse dia. Comeram. A única coisa que Satanás não contou para Adão, ou não lembrou Adão, foi de dizer, viu, para você ver coisas ruins e más, porque o que levou eles a comer o fruto é que ia dar o discernimento do bem e do mal. Escuta, se eu estou no Éden, para que eu quero saber o que é bem e o que é mal, se no Éden só tem o que é bom? No Éden tem o que é mal?
Tem o que é ruim? Então não faz sentido eu querer ver. Eu quero saber. Não, Deus está dizendo, meu filho, o que você escolher no Éden é bom. A gente aqui não, a gente tem crises. Senhor, por que caminho que eu vou? Eu vou por esse, qual que é o caminho certo? A nossa oração me mostra. Eu vou por aqui, eu vou pela direita, que se eu for por aqui pode ser bom. Se eu for por aqui pode ser muito ruim. O dilema de Adão era, Senhor, se eu for tomar esse sorvete de baunilha, é muito bom, Adão. Mas e se eu for nesse? É melhor. E se tudo que ele podia escolher era bom no seu livre-arbítrio. A única coisa que podia estragar isso era aquela árvore no meio. A única que não podia mexer. O que Satanás não avisou ele foi, Adão, o dia que você comer e os seus olhos se abrirem, e o texto disse que os seus olhos se abriram, eles vão se abrir para ver o que é mal. E no Éden não tem mal. Portanto, você vai ter que sair do Éden. Você quer ver o mal? Não vai dar para ficar no Éden. E não só isso. Deus não vai permitir você, com olhos que veem agora o mal, ficar no lugar onde tudo é bom. Porque você vai ver maldade onde não tem. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é bonito, tudo que é lindo, você vai olhar e vai deturpar. Porque agora os seus olhos são maus. Não há como eu e você olharmos para situações e vermos o bom e o mal ao mesmo tempo. Isso não é possível. Não dá para eu ver o que é puro e o que é impuro ao mesmo tempo. O que é santo e o que é imoral. O que é bonito e o que é feio. Não dá. E eu te provo. Olha para o chão. Olha para o chão, rapidão. No 3, você vai olhar para cima. E olhar para o céu. 1, 2, 3. Agora olha para os dois ao mesmo tempo. O Rui quase deu tique ali. Dá? Quem conseguiu aí? Levanta a mão. Nossa, você foi arrumar o cabelo, eu até assustei. Eu já ia falar, temos um extraterrestre aqui. Não tem como você olhar para as coisas terrenas e para as coisas celestiais ao mesmo tempo. Adão, você está com os olhos corrompidos, você vai ver maldade onde não tem, você vai julgar as pessoas, você vai julgar a minha criação e você não vai saber quem são as pessoas. E quantas vezes nós já não fizemos isso? Eu olho para a pessoa a partir das minhas decepções. Eu olho para uma pessoa a partir dos meus traumas. Ou eu vou assimilando padrões. Você já assimilou padrões? Claro que já. Você faz isso sem perceber. Você conhece uma pessoa que se veste de um determinado jeito, fala de uma determinada forma, aí você conhece um outro que faz parecido, um outro que faz parecido, na quarta vez você conhece alguém e fala, já sei. Já vi essa história. Esse filme eu já conheço. Você vai ver. Às vezes a gente acerta mesmo. Às vezes erra feio. A verdade é, acertando ou errando, eu não sei quem aquela pessoa verdadeiramente é. Porque os meus olhos são maus. Deus falou, Adão, não vai rolar. Aqui só tem coisa boa e você não consegue ver isso. Vocês vão ter que sair. Foram expulsos do Éden porque queriam fazer a sua própria vontade. Própria vontade. Toda vez que o homem deseja fazer a sua própria vontade, Deus ou sai, ou é a gente que sai. Mas as duas coisas não ficam no mesmo lugar. Onde é que está o Éden? Você me dá uma água, Terry. Onde é que está o Éden? Sei lá onde é que está o Éden. Alguns vão dizer que o Éden foi arrebatado ao terceiro céu. E Paulo falou que foi lá. Diz que foi ao terceiro céu. Foi arrebatado, não sei se no corpo ou fora de corpo, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui. E eu vi coisas indizíveis. Talvez esse possa ser o Éden. Pode. Outros dizem que o Éden continuou na região. Aliás, dizem que era lá no Iraque, que é onde ficou árido lá, deserto. E tão deserto que disseram que realmente uma cidade parece que foi retirada dali. E talvez o Éden saiu de lá.
Outros vão dizer que não, que ele está aqui, mas que agora os olhos deles não veem, porque os olhos estão impuros. Tanto faz. Eu não quero saber onde está o Éden. O importante é, Deus estava lá de forma plena, e ele exercia, então, o seu reino. Não é o mesmo reino que estamos falando, mas ele reinava. Porque a vontade dele era feita. E enquanto a vontade dele era feita, o seu reino estava presente e ele exercia a autoridade como rei e como soberano. E o dia que o homem quis fazer a sua própria vontade, ele foi retirado do reino, ou o reino foi retirado dele. Tanto faz. Bem, agora nós vamos... Eu quero que você abra comigo no Novo Testamento. Pode deixar aberto já a sua Bíblia em Romanos 12. Ou talvez Marcos, vai? Marcos 12. Ok. Bom, depois dessa catástrofe que a humanidade passou, e eu e você estamos incluídos nela, Deus abandonou o homem? Deus desistiu da raça humana? Deus disse, chega, Adão e Eva, não dá, fora do reino, eu nunca mais vou reinar sobre vocês, vocês que se virem, arrumem outro rei, eu não estou afim de vocês. Foi isso que Deus fez? Não foi. Mas de que forma ele escolheu então para exercer esse reino e essa autoridade e soberania? Bem, Deus usou profetas do Antigo Testamento, Deus usou juízes, Deus usou reis, Deus usou sacerdotes. Eram homens e mulheres que eram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E toda vez que nós somos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, eu faço a vontade de Deus. Quem governa a minha vida é o próprio Deus. Então a vontade de Deus é feita. E quando a vontade de Deus é feita, o reino de Deus vem. E quando o reino de Deus vem, a vontade de Deus é feita. Esses homens foram usados para falar para todo Israel, para todo o povo que havia se desviado de Deus, e chamá-los ao arrependimento, chamá-los à mudança. Você tem um profeta Oséias. O povo estava longe de Deus, adorando outros deuses, adorando Deus de barro, Deus de metal, Deus disso, Deus daquilo. E não pense só que adorar a deuses e são santos, ou imagens, ou idolatria se restringe a... Às vezes a gente idolatra coisas que não são nem boas. Escuta o que eu estou dizendo. Idolatra coisas que não são boas. Você não faz isso, nem eu, de forma consciente. Mas a gente pode ser levado a isso. Uma doença pode passar a ser adorada, porque eu só consigo pensar nela, e ela governa meus pensamentos, ela governa meu coração, ela governa as situações. Então eu já estou idolatrando essa situação. Portanto, ela passa a ser um Deus para mim. Ainda que um Deus mau. Mas está no lugar de Deus a minha doença. Pode estar no lugar de Deus a minha preocupação. Pode estar no lugar de Deus o meu trabalho. Pode estar... N coisas nós somos capazes de colocar no lugar de Deus. Até o Facebook. Tem gente que passa horas no Facebook. Horas. Eu não tenho tempo para orar. Bom, eu li uma mensagem no Facebook uma vez, faz tempo, que eu achei legal. Que o Facebook ia ser a ferramenta que Deus ia usar no julgamento para dizer que não há desculpa, para dizer que não houve tempo para orar. Ele vai pegar os acessos, as postagens, assim, você ficou 5 horas. Tem N coisas que a gente vai fazendo, estou dando um exemplo bobo. O profeta Oséias foi usado para chamar o povo de Deus a voltar ao arrependimento. Para isso, Deus deu uma tarefa para ele super fácil, super tranquila. Oséias, você vai pegar a prostituta, a prostituta da nação, aquela lá que dorme com todo mundo, e aqui não é jeito de falar não, era prostituta mesmo. Você vai lá, você vai trazer ela para dentro de casa, você vai dar um banho nela, você vai arrumar ela, ela vai virar de prostituta uma princesa, e você vai casar com ela. E vai cuidar dos filhos dela, que ela nem sabe quem é o pai.
Mas você vai cuidar desses moleques. Quem quer ser profeta aí? Levanta a mão. Puxa vida. O profeta do Antigo Testamento não era só falar, não. Ele vivia a profecia. E ele foi e trouxe. Deu um banho na moça, deu cheirosa, ficou bonita, ficou arrumada. Porque Deus faz isso com a gente. Muitos de nós estávamos perdidos, bagunçados, desorganizados. Mas Deus nos alcança, nos dá um trato, nos limpa, nos arruma. E muitos de nós ficamos. Mas não foi o caso dela. Acho que é Gomer o nome dela, lembrei. Não. Um belo dia ele chega, cadê ela? Gomer! Parece Gomer de mascar, né? O nome da moça. Onde é que você... Voltou para a prostituição. Voltou. E ele ia lá e tirava. Voltava. Ele ia lá e tirava. Voltava. E o povo todo vendo aquilo. E dizendo, o que é isso, meu? Aí Deus diz, pois é, agora você vai falar. Assim diz o Senhor, isso é o que vocês estão fazendo comigo. Eu cuido de vocês, eu amo vocês, eu me dou por vocês, e vocês vêm, eu dou um trato, vocês se arrependem, a gente se arruma, a hora que nós estamos... Vocês voltam para a vida anterior, voltam com os velhos hábitos, voltam com as velhas práticas, voltam a adorar outros deuses. Pois é, esse retrato aí que vocês estão vendo do profeta, são vocês. Quando é que vocês vão parar disso? Deus usou juízes. Vários juízes. Deus usou reis. O rei Saul foi ungido pelo Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo traz o reino de Deus dentro da pessoa. Então Saul, enquanto fez a vontade de Deus, o reino de Deus crescia, o reino de Deus se expandia, a vontade de Deus prevalecia. Mas um belo dia Saul não quis mais fazer a vontade de Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio para isso. Mesmo sendo um rei ungido por Deus, ele um dia quis fazer sua própria vontade. E ao fazer isso, a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, ao querer fazer a sua própria vontade, foram postos para fora do Éden, o Espírito Santo de Deus foi posto para fora da vida de Saul. E quem que habitou o lugar? A casa não fica vazia. Um demônio se apossou do rei Saul. E agora ele sofria. E agora ele sofria. Ele já tinha sido iluminado pela presença de Deus. Ele já sabia o que era ter o reino de Deus em si. E agora o reino de Deus se perdeu pelas mãos. E ele tinha que chamar Davi. Davi vinha para tocar harpa para ele. E Davi era cheio do Espírito Santo. E o reino da luz prevalece sobre o reino das trevas. E naquele momento, Saul podia ter um pouco de lucidez e ter de novo o reino. E poderia agora voltar a fazer a vontade de Deus, a entender a vontade de Deus e a seguir. Mas Saul não fez isso. Não fez isso até morrer. E morreu no reino das trevas. São N homens e mulheres que foram usados por Deus e que traziam o reino de Deus dentro de si. Mas graças a Deus que nós chegamos ao Novo Testamento. Quando você entende o papel desses homens, sempre era dar características ao povo de Israel para que pudessem achar o reino. É como se tivessem perdido o caminho. Quais são as leis? Como é que funciona? Eles já estavam misturados com outras culturas, outros ensinamentos, outros valores. Esses profetas, esses juízes, esses reis, eles vinham e exortavam. O caminho para o reino é para lá. Não, convertam-se. O caminho é para lá. E você vai adquirindo qualidades do reino, características do reino, e logo você se torna um cidadão do reino. E quando eu me torno um cidadão do reino, eu volto a ver o reino. E quando eu vejo o reino, eu acho o reino. E quando eu acho o reino, eu posso entrar dentro do reino. Esse era o papel desses homens. Aí faz sentido o que está escrito em Romanos 12. Que diz, não se amoldem aos padrões deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua, para que vocês possam experimentar e comprovar o quê? Boa, perfeita e agradável. Vontade de quem? A vontade de Deus.
Percebe que a vontade de Deus está atrelada a uma mudança de lógica, de raciocínio, de valores, de princípios, de conduta. É ali que o reino vem. E ali a vontade de Deus se torna boa, perfeita e agradável. Observação, isso não estava na mensagem. Cuidado. A gente tem um vocabulário às vezes tão evangeliquez que você fala assim, irmã, isso aí no seu trabalho não é de Deus, não. Não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso não é de Deus. Sai. Quem já falou isso e assume? Eu já falei. Já confessei. Só eu mesmo. Puxa, obrigado, Aline. Puxa, o pastor e a ministra de louvor. Vocês precisam orar por nós. Tá feia a coisa. Mas faz tempo, viu? Faz tempo também, né? Obrigado, Jesus. São as coisinhas que a gente fala e não pensa. É boa, perfeita, agradável. Parece que é o paraíso. Nós não estamos no paraíso e nós não estamos no céu. Ainda. E a vontade de Deus é tão boa, perfeita, agradável. Para quem? Para mim ou para você? Vai trocar uma ideia com Jesus lá no Getsemane. Vai perguntar se estava agradável. Vai lá. Vai lá. E aí, Jesus? Agradável essa estaca na mão? Está agradável pegar essa cruz? Ah, com certeza. Ele te dizer, agradabilíssimo. É boa a vontade de Deus, Jesus? Ele ia dizer, é boa. Ela é perfeita? Ela é perfeita. Mas está agradável? Não, não está agradável. Mas, quando há uma renovação da minha mente, aquilo até que é desagradável por natureza se torna agradável. Então Jesus pode dizer, eu estou sofrendo, mas é agradável. Percebe? A concepção de bom, perfeito e agradável nossa é muito diferente da percepção de Deus do que é bom, perfeito e agradável. Muito diferente. Mas não é impossível de se entender. Quando eu mudar aqui dentro, instalar o software do reino de Deus, até sofrimento passa a ser agradável. E não é masoquismo, não é tortura. Você fala, não, é para o reino de Deus. E a gente avança, e é para o reino de Deus. E sofrendo, é para o reino de Deus. E Paulo sendo açoitado, dizendo, é para o reino de Deus. E Estevão sendo apedrejado, porque fez um discurso acerca do reino de Deus. E ele está para morrer. E ele está louvando a Deus, e ele diz, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Na morte, Estevão podia dizer, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Deus quer que a gente tenha essa concepção. Estevão não é história, não é fábula. E todos os homens do Novo Testamento não são historinhas, não. E todas as histórias que estão sendo escritas ainda hoje, por missionários, por pastores, por evangelistas, pessoas que estão entendendo que o reino precisa vir e a vontade de Deus precisa prevalecer. Amém? Mas graças a Deus nós chegamos no Novo Testamento. E no Novo Testamento, todo esse discurso do Antigo Testamento para apontar o reino também faz sentido. Vê comigo Marcos 12, 18. Marcos 12, 18, um fariseu vem conversar com Jesus. E ele pergunta, qual é o maior mandamento? E Jesus explica para ele qual é o maior mandamento. E esse fariseu concorda com Jesus. E ele diz, é isso aí, mestre. O mandamento é esse, amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus de todo entendimento e amar ao próximo como a si mesmo. Realmente, este é o maior mandamento. O Senhor tem razão. Ele concorda com Jesus.
E ao concordar com Jesus, Jesus vê que esse cara tem na mente uma concepção muito profunda do reino de Deus. E aí o que ele diz aí? Você não está longe do reino. Marcos 12, 28. É isso ou não é? Eu falei errado? Vocês estão com uma cara de ué? Falei errado? Marcos 12, 18. Pronto. Tá bom. Pode ser então. Deixa eu confirmar agora, que agora eu fiquei preocupado. Vocês estão certos. Ok. Novo Testamento. Novo Testamento a coisa muda. Porque agora veio Jesus Cristo. Eu não sei quantos estavam aqui quando nós fizemos um estudo sobre quem é Jesus. Quem estava aqui? Levanta a mão. Quem é Jesus? Quase todo mundo não estava. Você perdeu. Foi muito bom, eu achei. Quem é Jesus? O nome Jesus Cristo quer dizer Salvador. O nome dele é isso. Então toda vez que você lê Jesus, você se lembra que está dizendo Salvador. É como se eles gritavam, salvação, vem aqui. Ô salvação, a salvação chegou. O Salvador chegou. Mas ele não é só Jesus, ele é também o Cristo. O Cristo que era esperado por Israel. O Cristo que era aguardado como um rei que viria governar sobre o povo de Israel. Cristo quer dizer ungido rei. Separado para ser rei. Deixa eu falar um negócio sobre unção. Não é aquilo lá que eu já ouvi, unção e outros não. Não, tem nada a ver. Absurdo isso. Embora seja uma verdade, uns sejam, outros não sejam. Mas não é isso. Unção também não é algo místico. Nas reuniões de oração que se apaga a luz, todo mundo dá a mão e fala, Senhor, derrama a tua unção! E pá! Tinha uma igreja que eu fiquei sabendo que os caras tinham um botão lá, que era o botão do Espírito Santo. Olha o nível. Liga lá, era um botão do baixo. Ligava, os caras... Todo mundo se contaminava rapidinho. Aí era o fogo que caía. Nada a ver. Nada a ver. Unção não é uma experiência com Deus sobrenatural, ainda que eu creia em experiências sobrenaturais. Unção não é os dons do Espírito Santo, ainda que eu creia nos dons do Espírito Santo. Dons de línguas, dons de profecia, todos eles são bíblicos. Unção é capacitação para fazer algo. Capacitação divina. Não é algo que eu aprendo em algum lugar. Deus vem e me concede. Deus ungiu pessoas no Antigo Testamento para construir o seu templo. Artesãos que não sabiam mexer com as ferramentas, não sabiam mexer com pedras, Sabe mexer com pedra? Recebe a unção da pedra. E a Gisele saía construindo o templo. Mas Gisele, onde é que você aprendeu? Deus me capacitou para isso. E eu ungiu diversas pessoas. É algo divino. Eu não fui ungido pela igreja do Nazareno como pastor. Ninguém colocou óleo na minha cabeça. Ainda. Mas é uma capacitação dada por Deus. Porque senão você estava dormindo. Bem, alguns estão. Tem que pedir a Deus unção dobrada. Unção dobrada do Espírito. Ok? É uma capacitação. Tem gente que é capacitado para jogar bola. Não pense em ministério. Unção tem a ver com chamado, com propósito. Todo ser humano nasce com um propósito, com um chamado, com um objetivo na vida. Ninguém está aqui a passeio. Todo mundo tem um propósito. Por isso que somos um corpo. Cada corpo com uma função. E todos nos ajudamos. Tem gente ministrando o Evangelho de Deus, expandindo o reino de Deus através do futebol. Atletas de Cristo. Aonde o Evangelho não entra, mas a bola entra. Eles entram e o reino se expande. Mas não adianta você pedir, Senhor, me unge para jogar bola. Derrama unção. Vamos dizer que Deus derrame. Amanhã você... Senhor, derrama unção. Senhor, derrama unção. Meu filho, vai jogar bola.
Pelo amor de Deus, já te dei, já te capacitei, agora vai. Quando você foi chamado para jogar bola. Amém? Não vai sair hoje os pés de Ronaldinho aqui, né? Essa palavra foi para mim. Tomo posse. Não. Jesus Cristo significa, toda vez que você lê aí Jesus Cristo na Bíblia, é porque está enfatizando primeiro a característica dele de Salvador. E depois Cristo, o Rei ungido. Quando você lê Cristo primeiro, Cristo Jesus, está enfatizando primeiro a característica dele ser Rei ungido e depois que ele é o Salvador. Cristo Jesus, o Rei ungido para salvar. Esse é o nosso Rei. E ele veio para nos salvar. E a sua capacitação não é dele própria. A unção dele é de Deus. Quem dá autoridade a Cristo é Deus. Quem dá poder a Cristo é Deus. Quem faz com que ele exerça o seu reino e a vontade seja feita é Deus. Quem capacitou o nosso Jesus é Deus. Quem o suportou no Getsemane, quem o aguentou no Getsemane, foi Deus. Ele é o nosso ungido. Amém? Amém. E ele quer reinar. Porque não faz sentido, como falamos, falar de rei sem falar de reino. E não faz sentido falar de reino sem falar de rei. E o rei agora está presente. Ele chegou. E ele começou o seu ministério. E ele está anunciando as boas novas. E ele está dizendo, arrependam-se. Arrependam-se. É chegado o reino dos céus. Veja. Há duas etapas para o reino vir. Como é que você entende o reino? O que você entende de reino? O que você entende de reino, Samuel? Vai. Tenha fé. É o quê? Fala alto. Lugar bom. Lugar bom. Mas uma característica do reino. Reino. Vamos pensar num reino natural. Não um reino espiritual, porque daí fica difícil. Um reino é composto do quê? Um reino aqui. Humano. Do que é feito, Jaque? Tem que ter um rei. Ok. Não faz sentido o reino sem rei, tem que ter um rei. Mas o que mais que compõe um reino? Hã? Servos. Ok. Pessoas. Ok. O que mais que constitui um reino? Local. Local físico. Sim, porque não dá para reinar num lugar que não existe. Eu sou o rei do beisebol. Você joga beisebol? Não. Mas eu sou o melhor. Não me descobriram ainda. Não, não faz sentido. Ok, um local físico. Mas alguém falou alguma coisa aí a mais. Normas, leis, responsabilidades. Ok, então agora nós temos um reino. O reino é um apanhado de regras, normas, doutrinas, regras, preceitos, valores. E tem que ter um espaço físico. Isso é um reino. Ok? Jesus veio estabelecer o seu reino. Ele não se dá de forma diferente. Mas ele se dá em etapas diferentes. Vamos lá. Isso aqui é o reino de Deus. Eu sei que não parece. É o tubo do ar-condicionado da minha mãe. Mas hoje ele é o reino de Deus. Então veja, esse reino aqui, ele é físico, você está vendo? Ok. Ele é físico, mas ele é espiritual também. Ele está aqui completo. Ele está em toda a sua essência e na sua plenitude. Este reino, a Bíblia chama do reino do meu Pai. Esse aqui é a nova Jerusalém. Onde serão novos céus e nova terra, onde tudo vai se fazer novo, não só dentro de nós, mas no espaço físico.
Isso aqui não vai ser mais assim, isso aqui não vai ser mais assim, o meu corpo não vai ser mais assim, vai ser glorificado. Todas as coisas vão mudar. Isso está ligado à nossa salvação. Esse é chamado, toda vez que você lê o reino do meu Pai, está especificando o reino na sua vinda, na sua totalidade, de físico e de espiritual. Pode ser reino do meu Pai ou o reino do Filho. Ok, mas esse dia já chegou? Não, não chegou. Porque se chegou, nós ficamos. Agora veja. O reino está aqui. Essa mesa é a terra. Essa mesa é a terra. O reino está aqui. Você está vendo o reino? Está vendo o reino? Não dá para ver. Mas o reino está aqui. E ele está aqui. Mas ele está de uma forma diferente. Aqui ele está na caixa, mas isso aqui representa uma forma espiritual. O reino vem em duas etapas. Ele primeiro trabalha em nós valores, ele nos prepara como cidadãos do reino, com caráter, com doutrinas, com palavras, com preceitos da sua palavra. Para que um dia, esse reino que está se manifestando em nós, de forma espiritual, ele agora se manifeste de forma física. Quando ele diz, venha o reino, não é necessariamente... Talvez manifeste esse reino, porque o reino já está presente. Agora veja, quando você lê o reino dos céus, muitas vezes você vai ler reino dos céus, essa é uma forma genérica. Quem está escrevendo não está querendo dizer se está falando na forma espiritual, está dizendo na manifestação física quando vier. Não, ele está dizendo, você quer entrar no reino? Então faça assim. Você não quer ser mandado embora do reino? Não faça isso. Ele não está se atentando. O reino de Deus, quando se escreve assim, reino de Deus, é uma forma genérica de falar do reino. Quando fala reino do Pai e reino do Filho, está falando da manifestação física e espiritual plena. Agora, o que é isso? Você está vendo completamente o reino? Mas você está vendo alguma coisa do reino? Ok. Isso aqui, a Bíblia chama do reino dos céus. É o mesmo reino. Não são vários reinos. Está falando de qual reino agora? Não, todos são o mesmo. Mas eles se instalam, ou melhor, eles se manifestam, ou melhor, ele se manifesta, porque é um só, não é plural. Ele se manifesta em etapas. Essa é a etapa 1, reino dos céus. É o reino visível aqui na terra. Ué? Mas você está vendo o reino, Terry? Está vendo o reino, Jaque? Esse você está. Mas é a manifestação do reino visível aqui na terra. Quem está vendo? Ninguém está vendo? Você está vendo aonde? Das obras. O que é isso? Então faz de novo. Ó. Isso aqui é o reino dos céus. O reino dos céus é manifestado através da igreja. E igreja não placa. A igreja é esse ajuntamento aqui. O que Jesus está nos ensinando é que nós já estamos com um pé no céu. O reino dos céus já pode ser vivido agora. E é vivido através da sua igreja. Quando você diz, venha o teu reino, o reino que você está pedindo é, venha reinar sobre outros corações, para que eles venham para junto da tua igreja. Esse reino que está lá é um reino exterior. É você, sou eu, são todos nós que fazemos parte. Reino dos céus. Agora veja, como é que eu entro nesse reino? Como é que eu participo dele? Ele é espiritual, mas ao mesmo tempo ele é visível. Com outras pessoas que eu me relaciono, que quer dizer igreja. Como é que eu entro nesse negócio?
Quem me ajuda? Me arrependendo. Confessando Jesus. Aceitando. Relacionamento. Intimidade. Veja. Terry, quando é que você passou a ser filho da sua mãe? Quando você nasceu. Antes ela falava para você, filhinho, mas para a sociedade, ele nasceu, ganhou uma certidão de nascimento, aí ele passou a ser alguém. Nasceu. Para ser filho de Deus, ao contrário do que todo mundo diz, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Porque se fosse, a gente não precisava nascer de novo. Não precisava ter a conversa de Jesus com Nicodemos. Quando eu nasço de novo, e agora não um nascimento carnal, como o TR teve da mãe dele e você também, e eu também, que eu acho que não tem nenhum anjo nem curubim aqui, nós nascemos na carne, ele fala agora, nasça no Espírito, um novo nascimento, que envolve arrependimento que vocês falaram, que envolve confissão, que envolve intimidade, que envolve conversão. Ok. Eu peguei do Miguel. Esse é o Batman. O Batman foi conversar com Jesus. Eu vou trocar a figura, não vai ser mais o Nicodemos. O Batman foi conversar com Jesus. Falou, Jesus, como é que é esse negócio? Jesus falou, você quer ver o reino, Batman? Eu quero! Ele já todo alegrinho no Batmóvel dele. Para onde é que nós vamos? Ele falou assim, então, você quer ver? Eu quero! Batman, você quer entrar no reino? Tô dentro, onde é que eu vou? Como é que eu vou voando? Batman, você vai ter que nascer de novo. E agora? Mas como é que eu posso voltar para dentro da barriga da minha mãe e renascer? Batman, é um nascimento espiritual. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você tem que nascer espiritualmente para ser filho do reino, para ser filho do rei, para ser filho do pai. Uau! Batman se converte. Dá para fazer um filme. E o Batman confessa Jesus, começa a mudar os seus hábitos, começa a mudar as suas vidas. Logo o Batman é inserido no reino. Você está vendo? Ele está aí. É visível, mas ainda há uma parte oculta que vai ser manifesta. Isso aqui é o Rambo. Não é, mas parece. E o Rambo também se converte. Porque, né, eles são, aliás, né, eles atuam no mesmo segmento. Então, vão salvar pessoas, eles estão de um lado, né? Pô, se encontraram com Jesus e o Rambo se converte. Mesmo caminho do Batman. Cada um desses personagens representa um monte de gente. Um monte de gente. Um monte de gente. Esse é o jeito normal de entrar no reino dos céus. É nascendo de novo. Tem outro jeito? Tem. Fecha os olhos, rapidão, todo mundo. Pode abrir. O que aconteceu no reino dos céus? Quem está percebendo alguma coisa diferente? Entrou mais um. Quem que é esse cara? Sei lá, é um monstro. O bicho tem asa, tem não sei o quê. Mas ele está aí no reino dos céus. E foi assim mesmo, você fechou os olhos e ele entrou no reino. Abre comigo aí em Lucas. Não. Deixa eu ver onde está. Pô, perdi o texto. Mateus 13. É só virar. Mateus 13, 36. Olha só.
A parábola do joio vem sendo explicada no versículo 24, a partir do 24 até o 30. E Jesus vem dizendo que ele plantou uma boa semente no campo. E uma boa semente, depois ele explica que essa boa semente são os filhos do reino. E que à noite, quando estavam todos dormindo, veio alguém e plantou o joio. E o joio é muito parecido com o trigo. Muito parecido. No dia seguinte, aqueles que trabalham vieram dizer, escuta, mas o senhor não plantou uma boa semente? Plantei. Mas então, de onde surgiu o joio? E ele diz, alguém veio durante a noite e plantou o joio dentro do reino dos céus. Portanto, dentro da igreja. E agora, o que nós vamos fazer? Quer que arranca o joio? Jesus diz, não arranca. Porque ao arrancar o joio, você poderia arrancar junto o trigo. Deixe que cresçam juntos. E no final, no dia da colheita, a gente separa o joio, amarra ele e põe para ser queimado. E o trigo, eu vou guardar no meu celeiro. Eu quero ler com você aí, essa explicação no 36. E aonde você ler reino, o primeiro reino que vamos ler, você vai trocar por igreja, para te ajudar. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram dele e pediram, explica-nos a parábola do joio no campo. O reino caiu. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era. E os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão da sua igreja tudo que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mateus 22, para nós encerrarmos. A parábola do banquete de casamento. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo o reino dos céus, portanto ele está se referindo à igreja, a essa manifestação visível desse reino. O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviando seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, ele enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. E este casamento é o casamento de Jesus Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. Mas eles não lhe deram atenção e saíram. Um foi para o seu campo, outro foi para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado. E enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto. Mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os seus servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial.
E ele perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se coloque de pé. Nessa pequena ilustração que nós fizemos, nós vemos que existem 3 possibilidades para entrarmos no reino. Ou melhor, existem 3 possibilidades de estarmos no reino dos céus. Mas a hora que este reino for vir à tona e se manifestar de forma física, e estarmos com Deus por toda a eternidade, tem algumas coisas que ainda vão ser vistas. Um dos hominhos ali, ele se converteu. Ele mudou de vida. Ele nasceu de novo. E ele nasceu de novo e começou a andar segundo os novos preceitos, os novos valores, as novas verdades. Mas em algum momento da sua caminhada, ele não ficou com as vestes nupciais. Ele não estava preparado. E chega o banquete, que é a consumação da igreja sendo arrebatada por Deus, esse casamento da noiva igreja com o Cordeiro. E ele diz: como é que você entrou aqui? E talvez, bem, eu nasci de novo. Mas como é que você está com essa roupa na minha presença? Como é que você não está preparado para uma ocasião tão importante? As vestes nupciais significam uma vida de santidade, uma vida onde a vontade de Deus é feita nas nossas vidas. Uma vida onde os preceitos de Deus são aqueles que me governam, são aqueles que regem a minha vida. O outro foi plantado como joio durante a noite. E eu não sei quem é joio. E eu oro para que eu não seja o joio. E nós não temos como saber quem é joio e quem é trigo. Não temos. E se você achar que sabe, você corre o risco de você ser o joio. Porque aquele que tomar o lugar de Deus para julgar, da maneira que julgar, será julgado. Só Deus sabe quem é joio. Só Deus sabe quem é trigo. Não me importa saber, me importa saber que eu não seja o joio. E ainda que o joio seja plantado na igreja por Satanás, o joio tem a possibilidade de aceitar a Cristo e nascer de novo, e mudar de vida. Porque a luz sempre prevalece sobre as trevas. Eu só preciso querer que a vontade de Deus seja feita na minha vida. E há o último do grupo, que é o que nasceu de novo, não foi plantado por Satanás e permaneceu com as vestes nupciais para a vinda do reino do Pai. Nós temos que ser esse grupo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Aline, se você estiver aí, não? Ok. Fique com os seus olhos fechados. Eu quero que você possa meditar um pouco sobre essa palavra, de que forma ela se manifestou no seu coração. A palavra de Deus, ela precisa falar conosco e ela fala de forma pessoal, intransferível. Tem muitas coisas nas nossas vidas, muita correria,
muitas atividades, às vezes muito ativismo religioso dentro da igreja mesmo, mas pouco tempo para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para todas as áreas das nossas vidas. E nós vamos sendo abafados, e vamos sujando as nossas vestes, vamos contaminando as nossas vestes. Hoje eu queria que você orasse a Deus, pedindo para que o reino dele venha sobre a sua vida. Porque nós entendemos que ele é instalado em etapas. Ele se dá primeiro de forma espiritual, governa os nossos corações de forma individual, se assenta no meu coração e reina sobre a minha vida. E quando eu estou reunido com a igreja, essa é uma manifestação exterior desse reino que está crescendo. E quando eu oro e peço, venha o teu reino, venha sobre a minha vida, mas venha sobre a vida das criaturas que estão aqui e que precisam nascer de novo e que precisam ver este reino. Perguntaram para Jesus os fariseus, quando é que vai vir o reino de Deus? Quando virá? Jesus diz, não é de forma visível. O reino de Deus está entre vocês. Porque o rei estava presente e a igreja estava começando e, portanto, o reino estava entre os fariseus. Não estava dentro dos fariseus, porque eles não quiseram o reino dentro deles. Estava entre eles. Eu quero que você faça a sua oração hoje, entendendo a importância do reino de Deus na sua vida, e ore a Ele. Eu te dou uns segundos e depois eu oro para encerrar. Amado e querido Deus, a nossa oração enquanto igreja, juntos, reunidos, é que o Senhor reine nos nossos corações, primeiramente nos nossos corações, sobre as nossas vontades, porque da mesma forma que Adão e Eva foram expulsos da tua presença, porque queriam fazer a vontade deles, porque queriam prevalecer com os seus desejos, queriam conhecer o mal, queriam ver o mal, queriam andar no mal, e foram expulsos da tua presença. Senhor, tem misericórdia e compaixão de nós, nos ajuda a vencer, a tua vontade prevalecer sobre as nossas vontades, porque não queremos que o Senhor retire de nós o teu Espírito. Não queremos que o reino seja tirado das nossas mãos. Não queremos perder o dia da tua volta e o dia da tua manifestação gloriosa, onde esse reino vai se transformar e todos verão e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O reino do Pai, o reino do Filho se manifestando. Mas nós queremos que hoje Ele comece espiritualmente governando os nossos corações e governando a igreja. Governa, Senhor, esta igreja. Governa, Senhor, a tua igreja. E todas as igrejas que estão espalhadas nesse mundo.
Governa, Pai, que a tua vontade seja sempre feita. Oramos, gratos, e queremos que seja feito nas nossas vidas assim. Em nome de Jesus. Amém.